quando usar o Remember Coroutine Scope, por exemplo, quando você tem que criar um drawer, que é aquele menu na lateral, em Compose aqui dentro do Android Studio. E aí, tu saberia fazer? A aulinha de hoje, pessoal, está dividida em 3 partezinhas super simples que a gente vai bater aqui um a um para ficar bem claro para você. Outra coisa essencial, que a gente está dando continuidade à nossa trilha do Jetpack Compose, que eu até exibi aqui na tela para você entender o que é que a gente está batendo. Você está chegando aqui de supetão nesse canal, certo? A gente está pegando toda a trilha de Jetpack Compose e estamos agora, no vídeo anterior, a gente olhou os Launch Effects, que é uma coisa essencial, certo? Se você está começando a desenvolver aqui para Jetpack Compose, vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência, mas segura aqui que dá para entender isso aqui no vídeo fácil de gestão. E a gente vai estar tratando hoje de Remember Coroutine Scope, certo? Outra coisa essencial que é muito importante você entender. E aí a gente vai criar hoje um componente que é o drawer, que você vai precisar 100% de suas aplicações por aí afora, certo? Praticamente não existe hoje uma aplicação que você não tem um menu de settings, assim, com aquele menu de hambúrguer que você toca assim e ele aparece assim da esquerda para a direita, né? Isso aí é um dos conceitos, é uma das coisas onde a gente vai precisar usar o Remember Coroutine Scope, certo? Então, bem, dado que a gente tem contexto, vamos voltar agora para o código e entender o que é que a gente vai fazer. Vê só, eu vou mostrar isso aqui rapidamente para vocês verem como é que ele vai se apresentar. Vai ser esse carinha aqui, onde você vai ter o seu ícone, né, da sua aplicação, da sua empresa, alguns menus. A gente vai aprender como reagir a esses menus, como criar os menus e como exibir a versão aqui embaixo, que é outra coisa que você vê muito, tanto ou em settings, né, da sua aplicação, ou aqui já dentro do seu menu da barrinha lateral, onde você vê lá embaixo a versão atual do seu aplicativo, certo? Bem, dado que a gente tem escopo aqui, né, tem contexto, vamos bater os pontos um a um para ficar claro o que, é que a gente vai bater, para a gente ter uma sequência lógica aqui, né, da aula, e aí a gente bater os pontos um a um. Como criar um drawer, né, simples, já reutilizável, que a gente vai ver como é que a gente faz isso. Como reagir aos cliques, outra coisa bacana de se ver, né? E quando usar, né, o Remember Coroutine Scope, porque às vezes a gente confunde, né, quando é que eu uso o Launch Effect, quando é que eu uso o Remember Coroutine Scope, que são coisas que fogem, né, à composição, que fogem ao contexto daquele componente. Então a gente vai aprender isso, é uma coisa muito bacana. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, gente, aqui, é criar o nosso fake content page, certo? O que é isso? É aquela páginazinha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou até entrar aqui dentro, que eu já deixei preparadinho aqui para a gente. Não sei se eu criei, pronto, esse carinha aqui, ó. Por quê? Como eu estou criando esse projeto de maneira modular, para você baixar um único projeto lá no GitHub, bonitão, que você vai me deixar uma estrelinha, seu único reconhecimento para entender que isso está agregando valor, você vai entrar na home, que no caso seria esse carinha aí, e aí dentro dessa home você vai ter tanto a opção de fazer o swipe para a esquerda para poder exibir o seu drawer, ou você vai poder clicar no botão e aí o drawer vai ser exibido também, certo? Para você já ter essas duas opções para quando você precisar no seu dia a dia, porque a ideia do canal aqui é o que? Agregar valor, certo? Então esse vai ser o nosso fake content. Como é que eu criei esse componente? Deixa eu tirar isso aqui para a gente ganhar mais espaço. Vê o tamanho das letras que eu estou deixando aqui, meu velho, porque eu sei que está olhando o celular, certo? Então, se está gostando, já deixa um like. A propósito de deixar like, eu descobri uma coisa recentemente, que eu disse, espera aí, eu tenho que comunicar isso aqui para minha audiência. Tu tá ligado que se tu estiver olhando no celular, virar ele para landscape, e aí tu tocar em cima da tela, aparece embaixo um menuzinho assim, que tem like, dislike, não sei o que lá, e aí tu não precisa sair do vídeo. Tu só, enquanto eu estiver falando, tu toca na tela, deixa o teu like aí e continua assistindo, tá ligado? Então já faz isso, por favor, enquanto eu tô falando aqui, beleza? Agora simbora pro conteúdo. O nosso fake content, o que é que ele tem? Vê só. Ele vai ter um modifier, não me canso de dizer isso para vocês. Coloquem sempre o modifier, gente, é muito importante, porque cedo ou tarde você vai precisar modificar alguma coisa, e aí você tendo o modifier em mãos, fica muito mais fácil de alterar isso aí, certo? Estou passando um clique porque vai ser o método que vai ser passado para esse componente, para que quando eu tocar no botãozinho lá, ele dispare o meu draw, certo? Que é o que a gente quer fazer aqui no vídeo em questão. Então, bem, a gente vai ter uma box, ó. Dentro dessa box, eu vou dizer que ela vai assumir todo o espaço, né, disponível, fill max size, tá vendo? E o content alignment dela vai ser centrado. Então, ele vai colocar o botãozinho lá na telinha no meio, certo? Pra gente. Aí a gente tem um botão e tem um clique. O que é que é? Ó, esse carinha aqui que eu estou passando por referência, tá vendo? Em Compose, você tem que pensar sempre assim agora. Você vai meio que passar os métodos, né, todas as ações, os títulos, os textos, o que você precisa já por injeção. Vamos dizer, por injeção de dependência. Vai passar
pela assinatura do seu método, né? Você vai ter que pensar assim agora, é um pouquinho diferente do método convencional que a gente tinha quando a gente tinha XML. E aí, ele sempre vai receber o que é que ele tem que fazer, né, as atribuições dele, e aí, em momento oportuno, como se fosse um callback, literalmente, ele vai reagir e disparar alguma ação, fazer alguma coisa, certo? Bem, dito isso, a gente tem esse botão aqui com essa ação que a gente acabou de atribuir, e aí a gente tem uma rowzinha aqui, ó, onde a gente vai centrar verticalmente, né, centrar aqui, ó, e centrar aqui, e aí a gente vai botar uma imagenzinha dentro dele. Nesse caso aqui, essa imagem aqui, ó, deixa eu exibir aqui na lateral que fica melhor para você que está me acompanhando. Essa imagenzinha aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, porque eu acho que está bem pequeno. Vou colocar aqui no meio da tela, para você não ter dificuldade de acompanhar pelo celular também. Essa imagenzinha e o nomezinho aqui, ó, Click Me, certo? Que seria o texto do botão. Então, a gente tem um botão em volta, que é o primeiro cara. Aí, dentro do botão, eu criei uma row, onde eu vou botar uma imagem e um título, certo? Para você entender como é que funciona o conceito. Se você não sabe como é que se cria rows, esses negócios, está achando confuso ou difícil de entender, tem um vídeo aqui que explica só isso aí, muito bacana e essencial, certo? Então não perca isso aí também não, vou deixar o card aqui, olhe na sequência. Terminou isso aqui, no finalzinho do vídeo vai aparecer os cards, você toca nele e continua assistindo, certo? Não perca isso não, é muito bacana. Vou botar minha imagem aqui de novo para lá, tirar isso aqui para a gente ganhar mais espaço, porque eu estou deixando as letras bem grandes para você não ter o que reclamar. Bem, dito isso, o que é que a gente faz? A gente vai criar aqui a nossa imagem, passando o modifier. Como o modifier aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ah, não, minto, esse não é o mesmo modifier não, tá? Esse modifier aqui, ó, é o modifier do botão, certo? Que eu estou usando aqui como referência. Passando por padrão, o modifier padrão mesmo, ou seja, porque se eu não precisar alterar, eu também não tenho que defini-lo, certo? Então, apenas pego ele aqui e atribuo o que eu quero aqui a ele. Dentro da imagem, eu tenho o meu próprio modifier, que eu crio aqui, eu dou o tamanho para ele de 24 dp, faço um clique nas bordas para ele ficar arredondadozinho, que é essa imagem aqui, ó, que você vê aqui na lateral, estou com o mouse over em cima. Lembrando, pessoal, que o que eu faço aqui, para fins didáticos, eu estou passando os valores, né, hard-coded, mas você não faça isso no seu dia a dia. Isso é para te dar um ponto de partida, porque a ideia do canal aqui é te agregar. Você pegar, ter um ponto de partida e aí sai alterando de acordo com o seu caso de uso. E aí você pega esses valores ou do seu arquivo de dimensões, ou sei lá, como sua empresa define isso é alguma constante, você vai ver de acordo com sua empresa, né? Você vai fazendo aí as coisas. Bem, pego esse carinha aqui, ó, que é a minha imagem do meu arquivo Drawable, né? Pela constante aqui, ó, r.drawable, e usando o Paint Resource, eu extraio meio que transformo, né, a referência no arquivo real e atribuo aqui essa variável de Paint. Content do script que eu estou passando aqui como nulo, mas também não me canso de bater nessa tecla. Vocês vão escutar isso muito de mim aqui nessa jornada. Accessibility, vou deixar o card aqui. Por que isso é importante? Levem isso em consideração. Só façam isso assim, se sua empresa chegar lá, alguém, um gerente, e disser, precisa não, meu velho, a gente não se importa com essa galera não, que tem handicap, que eu não acho que seja uma coisa legal, mas aí sim você faz, né? Porque o cara está te pagando para isso, enfim, é a necessidade que ele tem. Mas se não, não faça isso assim. E aqui a gente tem um space, né, que é um espaçozinho, aí você já vê como é que você pode dar um espaçozinho entre como é que diz, um componente e outro. E aqui o texto, aqui é a mesma coisa, eu estou usando o Click Me, mas tem um vídeo meu também que explica só como fazer tradução também para o seu aplicativo mundialmente. Não perca isso aqui, vou deixar aqui também, para você entender como é que você faz isso aqui, justamente fins didáticos, para não estender o vídeo, não ficar muito longo, cansativo. Estou fazendo aqui hard-coded, certo? Mas você passaria isso ou por referência lá, ou pegaria aqui do seu arquivo r.strings, e aí passaria isso aí por referência, certo? Para o seu aplicativo ficar traduzível, certo? Já ficar bonitinho desde o início. E aqui eu estou usando uma cor do Material Theme, né, que a gente tem aqui o Color Scheme. Estou usando um Primary para deixar o textinho com essa cor que ele tem. E aí, se você não sabe como fazer isso aí, tem um vídeo também, logo que foi dessa playlist aqui do início, que é como a gente definir o nosso Material Theming, certo? Tem o Material 2 e o Material 3 já disponível para você. Vou deixar os cards aqui para você olhar na sequência. Não perca isso aí, muito bacana. Bem, dito isso, a gente tem o nosso Fake Content. Pode fechar isso aqui, não nos interessa mais. A gente vai usar isso quando a gente estiver na tela de Main, né? Onde a gente vai ter o Home, que aí a gente vai usar esse carinha. Minha câmera está desfocando. E aí sim a gente vai usar esse cara para poder referenciar o drawer, certo? Agora vamos criar o drawer para depois a gente unir tudinho e ver como é que isso funciona na prática. Segure até o finalzinho, segura a ansiedade, porque vai valer a pena, viu? Vê bem.
Agora, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente cria esses menus aqui, ó? Home, minhas viagens, favoritos, não sei o que, lá. Vou te dar um exemplo bem prático aqui também para você ter um ponto de partida. Na sua empresa, isso pode vir em algum arquivo, pode estar definido em alguma constante, sei lá o que for, mas para fins didáticos, estou definindo ele aqui, ó. Screens, aí, ó, list of, aí eu coloquei os nomezinhos aqui. Esses nomes viriam do seu arquivo strings.xml, certo? Que você definir isso lá para você ter o aplicativo traduzido. Tenha isso em mente, certo? Bem, aí agora vamos criar o nosso drawer. Como é que ele se apresenta? De novo aqui o modify, não vou me repetir porque a gente precisa disso, já falei isso várias vezes. E aqui o onClick. O que é esse onClick? Veja, você quer aprender ou saber como reagir a cliques nesses menus aqui, certo? Então, para isso, eu vou passar esse método aí. Quando eu clicar nesse carinha aí, para fins didáticos, o que é que eu vou fazer? Eu vou exibir apenas um toast com um nome qualquer, ou a identidade desse item aí. Por quê? Se fosse você usando isso na prática, você não precisaria usar vários métodos, né? Criar um método para cada item, que apenas você criaria um método e passa o ID do seu item, no caso do seu menu, e aí com o ID do seu menu você sabe o que é para fazer com isso, né? Poderia ser também uma enumeração, alguma coisa assim, e aí você pegando isso, você sabe como reagir e executa a ação de acordo com o toque que foi feito ali, certo? Só para você entender a lógica por trás disso aí. Bem, então você vê aqui ó, que eu tenho um clique, quando eu passo aqui no caso o contexto, e o Selection ID, que seria o ID daquele menu, né, que você selecionou. E atribuo ele aqui como nulo, porque se eu não tiver nada, como é o caso aqui, ó, desse carinha aqui, ó, que é o App Version, tá vendo? Ele faz parte do menu, mas ele não tem ação nenhuma por trás disso. Então, se você tocar ele, você não quer que ele exiba nada, certo? Então, aí você não atribui nada também, e fica subentendido que se você não tem nada, a ação é nula, você ou não atribui a ação, ou apenas não precisa atribuir nada, aqui também não precisa passar nada aqui nesse método. Aí, como é que isso se apresenta? Vê, a gente tem aqui uma coluna, certo? Uma coluna. Dentro dessa coluna, eu vou dizer que ela vai pegar todo o espaço disponível, vai ter um padding aqui de 24, né? No start e no top de 48. De novo, esses aqui são valores hardcoded, mas que você pegaria do seu arquivo de dimensões, certo? Aí eu tenho a nossa imagem principal, que seria o logo da nossa aplicação, né? Ou o que fosse aí que você estivesse usando na sua empresa. Aqui ó, o size dele, que eu coloquei como 100. Dou um clipe também para arredondar ele. Coloquei o Rounded Corner Shape aqui, ó. Se você não sabe como fazer isso, já vai aprender, bem legal. Pego também aqui ó, a minha imagem, né? Já expliquei quando eu estava explicando aqui o fake content, como é que você faz isso. Aqui o content description. E aqui eu passei o content description só para você ver como você poderia fazer se isso fosse uma coisa que sua empresa realmente leva em consideração. String resource, pego o meu ID partindo do r.strings, eu vou ter o app name aqui, só para você ter uma noção de como isso poderia ser feito. E aí isso é uma coisa que só vai ser, como é que se diz? Só vai ser importante quando você realmente tiver alguém com handicap, porque ele vai lá acionar o talkback, né, dentro do seu aplicativo, e aí toda vez que ele tocar em cima de algum menu, a própria máquina, né, ou a engine daqui da Google, ele vai falar o texto ali para o cara que tem uma deficiência, vamos dizer assim, visual, e aí ele vai entender, esse é o ícone, vamos dizer, de olhos fechados, né, esse é o ícone da minha aplicação, esse aqui é o menu de home, esse aqui é o menu daquilo ali, e aí quando ele dá 2 toques, aqui aquilo executa, entendeu? Isso são para pessoas com handicap, muito importante. Bem, dito isso, agora vem um passo interessante. A gente vai pegar a nossa screen, ó, ou as nossas screens, os nossos itens que a gente criou aqui como list of, tá vendo? Por isso que foi bacana a gente ter criado essa lista aqui. A gente faz um for each, e aí a gente passa. Por que eu fiz o for each index daqui? Ó? Só para ficar claro para você. Porque eu disse que eu ia passar no on-click o contexto e o ID, certo? Daquele item, que poderia ser outra coisa, mas aqui eu estou pegando apenas para fins didáticos aqui, a própria enumeração do for each, né, que no caso seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, e passando como referência para você entender. Que aí quando eu exibir isso na prática aqui no finalzinho do vídeo, você vai ver a numeração do toque mais a descrição, certo? E aí eu digo, ó, passo o modifier para ele e digo assim, ó, se o onClick for nulo, não for nulo, né, aí eu vou adicionar um clique nele, para ele realmente ter o toque. Se não, eu passo o modifier padrão para ele. No momento que eu passo o clique, eu pego aqui o contexto e passo o meu índice, aqui, o meu index, né, que é esse cara aqui. E onde é que está esse contexto? Esse contexto está aqui em cima, que é o local context.current. Pego ele aqui, defino ele aqui para poder usar aqui embaixo. Certo? Fiz isso aqui, dou um spacer. E agora esse spacer, eu estou dando o weight dele aqui de 15 por de 15, ó, de 1F. Por quê? Porque eu quero que ele
desça lá para baixo e fique topado lá embaixo. Então, eu vou ter os meus itens lá em cima e a minha versão lá embaixo, certo? Deixa eu mostrar isso aqui para você, para ficar claro. Olha, ó, tá vendo os meus itens aqui em cima? E ele, ó, escorrega lá para baixo, ocupando o resto do espaço, fica sempre topado lá embaixo, certo? Para você entender por que eu fiz isso assim. Bem, dito isso, aí o que é que eu faço? Outra coisa bacana, como é que você pega a versão do seu aplicativo? Eu coloquei aqui App Version, aqui você pegaria esse de novo, do strings.xml, e aí, ó, dentro do build config já tem essa versão, que é o version name, que é aquilo que você define no seu manifest. Então, quando a gente faz o build aqui, né, ele já gera isso aí, como o r.strings, o r.drawable também, são constantes, né, que o próprio maquinário aqui da Google já gera para a gente, então a gente já tem acesso a esses atributos. A gente atribui isso aqui, e aqui eu estou usando o Material Theme de novo, o Typography, o H6, que foi uma coisa que a gente criou também nas aulinhas de theming. Se você não viu isso aí, vou deixar os cards aqui para você olhar na sequência. E aí eu dou um space aqui no final de 12, para ele não ficar topado assim, lá no finalzinho mesmo, sem espaço, ficar aquela coisa feia, então eu levanto ele um pouquinho, certo? Por isso que eu fiz isso. Aí agora aqui, ó, que eu bato sempre na tela, façam sempre o preview. Por quê? Porque, veja, como eu estou explicando aqui para você, ó, eu venho aqui, ó, já vejo o preview. Se alguém quiser usar isso depois na prática, é só ele pegar isso aí e jogar lá dentro do código. E aí ele já vai ter o componente funcional, certo? Ele vai ver aqui no menu como é que se apresenta. Bem, dito isso, vamos unir agora as pecinhas e olhar isso na nossa main activity, como é que a gente faz para a gente exibir realmente o drawer e chegar ao tema principal aqui do vídeo, que é realmente quando e como usar o Remember Coroutine Scope, certo? Que é o tema aqui principal do vídeo. Então vamos lá. A gente vai agora passar para esse carinha aqui. Se você já vem me acompanhando, você sabe que eu tenho aqui a Main Activity, o OnCreate e o Set Content. Certo? Dentro do Set Content, vê que bacana. Eu tenho todos os vídeos que eu estou publicando aqui nessa playlist de maneira bem didática aqui para você. Veja, você se interessa por um vídeo em questão, você descomenta isso aqui, comenta o outro, abre o vídeo e você vai ter só aquele código isolado, meu velho. Você vai ter só aquilo em questão. Então, eu vou tratar o vídeo, né? Vou tratar aqui do assunto. Você vai ter o código aqui em questão. Pula lá dentro dos arquivos, vê o que você precisa ver, cola isso para o seu projeto, que a ideia aqui é ficar disponível para você 0800, você vai poder usar nos seus projetos por aí. Enfim, e à medida que os vídeos vão saindo, eu vou publicando isso aqui. Muito bacana. Então, bicho, olha, se tu não desse like, subscribe ainda, essa é a hora, hein? Bicho, tu vai te agradecer. Tu vai me agradecer, parece que eu tô vendo, vai lembrar de mim, mas o Ricardo falou, se eu tivesse seguido o canal dele, tivesse dado like, subscribe, tava aí no meu history, ia ter, bem fácil. Mas bem, vamos lá, a gente tem aqui o nosso drawer, assim que o vídeo sair, eu vou colocar o link aqui também para ficar fácil para você, relaxa aí, depois você vai lá no GitHub bonitão, que eu vou deixar no finalzinho para você dar uma olhadinha, muito bacana no GitHub. E aí, ó, dentro do nosso drawer, vamos pular dentro dele. Agora é que vai ficar interessante, porque a gente vai bater o Remember Coroutine Scope, certo? Vamos lá. Eu criei essa funçãozinha, por quê? Porque quando eu der o toque lá nos meus menus do meu drawer, eu vou querer exibir para o cara o cliquei, né, com o Selection ID, como eu prometi para vocês. Então, está aqui o contexto, o Selection ID que vou usar já, a gente já vai ver. Aí, ó, dentro do meu drawer screen, que eu denominei drawer screen, eu tenho o meu theme, que eu falei isso já, né, nos vídeos de theming. Eu estou usando o scaffold. Dentro do scaffold eu tenho que usar aqui o Remember Scaffold State, isso é padrão, certo? A gente já vem vendo isso aí já há algum tempo. E aí dentro do scaffold eu passo aqui o meu state, né? Passo o meu modifier, até aqui tudo coisa padrão. E aqui, ó, dentro do drawer content, é onde eu vou usar o meu drawer mesmo, que eu acabei de criar e mostrei para vocês. Lembra que o drawer tem um método onClick? Esse método onClick é esse carinha aqui, ó, que eu defini aqui em cima, olha que bacana. E já estou passando ele por referência. Isso se chama referência de método, certo? Quando você tem dois pontinhos e um método que você criou dentro da sua classe, do seu arquivo, tá ele aqui, ó, e eu passo ele por referência aqui, certo? Bem, agora vamos para o bacana, que é realmente a gente usar o Remember Coroutine Scope. A gente tem aqui, ó, o nosso fake content. Imagina que isso aqui não existe, tá? Vamos supor que isso aqui não existe. Então, Remember Coroutine, o fake content, aí eu passo aqui o padding para ele, e no meu onClick, eu quero chamar esse cara aqui, ó, Scaffold Drawer State Open. Para eu abrir esse carinha aqui, veja, esse cara aqui, eu tenho o meu fake content, que é o meu componente, só que esse cara aqui, ele é um método que ele vai exigir animação, um bocado de coisa, né? Porque ele anima assim, da esquerda para a direita, vai desenhar realmente, porque é um outro componente que está sendo desenhado, só que é um componente que a Google já disponibiliza para a gente. E eu não tenho como fazer isso aqui, porque se eu passar o mouse over em cima, ele diz, ó, isso aí é uma suspended function. Então, eu não tenho como usar isso aí. Então, a primeira coisa que viria na cabeça é usar o Launch do Effect, certo?
Só que, importante entender, por isso que eu deixei em português aqui para você, olha, isso aqui é uma suspended function que está fora do scope do composable, certo? Fora desse composable aqui, fora do scope, ou seja, mas que desenha também. Então, a gente não podemos usar o Launch Effect como antes, que foi no vídeo anterior de Launch Effect. Se você não viu, vou deixar o card aqui. Olha, isso aí é muito importante. Não podemos chamar elementos de composição em OpenDrawer, porque nós não estamos na composição desse cara. Ou seja, o OpenDrawer tem sua composição. Nós não estamos na composição dele. Então, a gente não pode apenas chamar o Launch Effect. O Launch Effect a gente chama quando a gente quer que alguma coisa aconteça dentro da nossa composição, como foi o caso do vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui novamente. Olha isso aí, se ficar confuso para você, porque tem que estar claro isso para você saber usar isso na prática. Mas bem, dito isso, a gente vai precisar de um escopo de coroutine. Qual é esse escopo de coroutine? Seria o coroutine scope. Se eu usasse apenas o coroutine scope sem um remember na frente, o composable aqui não ia se lembrar do estado e, por consequência, ele não ia desenhar de maneira correta, certo? Não ia agir da maneira que a gente espera. Então, por isso, eu preciso usar esse Remember Coroutine Scope. O próprio Google já nos fornece isso, já pensou nisso, e é uma coisa que a gente vai precisar, certo? Então, bem, feito isso, eu tenho o Remember Coroutine Scope, aí sim, que é o meu fake content, eu posso realmente chamar no meu onClick, né, esse carinha aqui, ó, o scaffold state drawer state open, e aí ele vai abrir realmente, né, o draw lá, animar, fazer aquela animaçãozinha, vai abrir o carinha, desenhar tudo que ele tem que desenhar. Agora, vê só, te prometi no finalzinho aqui que ia te mostrar o GitHub, para você não se preocupar e poder baixar esse código aí e acompanhar isso. Então, se liga agora porque eu vou te mostrar onde é que você vai encontrar esse GitHub bonitão. E, por favor, me deixa inscrever. Eu falei para você que você ia poder pegar o código 0800 aqui desse GitHub bonitão. Então vamos dar uma olhadinha nesse GitHub para não ficar devendo nada a você, certo? Deixei até um jeitinho de como você dar um like aqui, deixar uma estrelinha para mim, porque se você curte esse projeto, me dê esse reconhecimento chegando aqui, onde eu tô com o mouse over lá em cima, ó, e tá com a estrelinha aí, porque você me dá aquele reconhecimento que isso está te agregando valor, que é um conteúdo valioso, que eu devo continuar trazendo conteúdo dessa maneira aqui para você, certo? Se você quer fazer network, não me canso de dizer, tem dois links bacanas aqui. Um para o Telegram, para você ter um contato mais direto à minha pessoa e aos outros membros de lá do grupo também. E aqui o link para o Discord, onde você vai ter um conteúdo mais elaborado, mais seleto, mais organizado, que você vai poder usar também durante seu desenvolvimento, certo? Durante sua carreira. E aqui a nível mais de System Design, um tech blog que eu estou começando agora, que se chama Bug on Software, que eu estou tentando desmistificar desenvolvimento de software, analisando problemas vivenciados na prática, coisa que você não vai encontrar por aí em faculdade nenhuma, certo? Realmente coisa vindas da prática. E aqui já estão os dois primeiros vídeos que eu estou agendando, então você já tem a oportunidade de me acompanhar aqui no canal para não perder nenhum vídeo aí da série e poder maratonar isso aí comigo, certo? Fica aí essa dica.